Aleluia. Eita. Amém, queridos? Amém ou não amém? Amém mesmo? Está tudo bem mesmo? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te damos graças, rendemos louvores ao Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, envia os anjos neste lugar. Nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Por favor, Pai, envia os Teus anjos em nome de Jesus, Senhor. Ordem eles ao nosso favor em nome de Jesus Cristo, Senhor. Cerca este lugar, cerca a nossa casa enquanto nós estamos aqui. Nos cerca em nome de Jesus. A palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o amam, Senhor. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, Senhor. Espírito Santo de Deus, Senhor, eu oro para que o Senhor venha ministrar na nossa vida em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu oro para que toda armadura seja desarmada diante do Senhor. Toda armadura seja desarmada diante do Senhor. Que o nosso coração esteja aberto ao Senhor em nome de Jesus. Fala conosco, Pai. Tira a interferência dos céus em nome de Jesus, Pai. Por favor, Senhor. A interferência que os céus te removem em nome de Jesus, Pai. Por favor, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Toda interferência que os céus, Pai, remove, Senhor. Que a nossa mente seja focada no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, todo bombardeio do inferno sobre a nossa mente, Senhor. Ora para que o Senhor venha blindar a nossa mente nesse exato momento, em nome de Jesus, Pai. Que a nossa mente venha estar cativa sobre a Tua palavra, Senhor. Que a nossa mente esteja focada na Tua palavra, Senhor. Parece que eu tenho visto setas, como se Satanás estivesse jogando para distrair, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, levanta o campo, Senhor, levanta os escudos em nome de Jesus. Levanta os escudos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Parece que vejo setas, flechas, Senhor, que são lançadas para distrair, Pai, para olhares para lugares que não eram para olhar, para se atentar para lugares que não eram para ser atentados, Senhor, para distrair, Senhor. Ó Senhor, levanta um campo, Senhor, de proteção em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo de Deus, Senhor. Por favor, Pai, sabe que nem aquela arma que os israelitas criaram lá, Pai. Que conforme os mísseis vêm, Senhor, tem um sistema de defesa inteligente, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que no mundo espiritual seja assim, Senhor. Por favor, Pai, eu clamo a Ti em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, remove o cansaço. Remove a exaustão em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, por favor, eu estou clamando ao Senhor. Que os Teus anjos entrem neste lugar e guerreiem ao nosso favor em nome de Jesus. Eu repreendo esses dardos que estão sendo lançados. Eu repreendo essas setas que estão sendo lançadas, Pai. Eu não sei se é só aqui, mas se em casa também está acontecendo isso. Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Que os Teus exércitos estejam de prontidão, Senhor. É isso que eu clamo a Ti no nome de Jesus Cristo, Senhor. Por favor, Pai, dá-nos discernimento nesse momento em nome de Jesus. Dá-nos discernimento em nome de Jesus, sensibilidade no mundo espiritual, Senhor. Dá-nos sensibilidade no nome de Jesus Cristo, Pai. Eu clamo a Ti no nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Abra a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 3.
Acharam aí? Josué capítulo 13, versículo 1. Acharam? A gente vai estudar um pouquinho esse texto aí, tá bom? Vamos lá. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, então vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo dizendo: quando vides a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar, e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não chegareis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas ao meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Então levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. E então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus, os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Então, tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos que se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe na cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas, e então passou o povo de fronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé, enxuto, atravessando o Jordão. Continue comigo. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenou-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: o que vos significam estas pedras?
Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas, diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenaram, levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nos consigo ao alojamento e as depositaram ali. Então levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés os sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Amém, queridos? O texto é longo, eu li ele para você entender o contexto, que senão a gente não vai entender o que eu queria falar. A palavra do Senhor diz que vocês amam de Moisés, não lembra? Irmão, estou me achando estranho pra caramba para pregar aqui, você acredita, cara? Sei lá, esquisito, está amarrado em nome de Jesus. É sério, é. Você acredita? Parece que eu sou visita, está amarrado isso. Está repreendido em nome de Jesus, irmão. Vou até tirar o púlpito, irmão. Estou em casa, sai fora, mano. Né? Aleluia. E se bobear, eu jogo água, amém? Aleluia. Amém? Amém, querido? Amém. Como é que eu vou me soltar, irmão? Faz dias que eu não prego, então eu estou meio enferrujado. Você gosta, né, bem? Eu não vou pregar, irmãos, eu quero compartilhar o que Deus começou a embutir dentro de mim, tá? É que eu não sei como, às vezes tem coisas que Deus fala e eu não sei como falar, entendeu, irmãos? Então eu vou tentar traduzir, tá? Em toda a trajetória, desde quando o povo estava escravizado, a Bíblia diz que a razão do povo ser removido do Egito, a Bíblia diz que quando a gente começa a ler Êxodo, a gente vê a história de Êxodo, a gente olha lá e a gente lembra que o povo estava clamando, o povo estava buscando a Deus, o povo estava reclamando da opressão do povo do faraó que estava sobre os israelitas, e o povo estava clamando por Deus, para que Deus ouvisse eles. A Bíblia diz que quando Moisés é levantado, a ordem que Deus deu para Moisés foi o seguinte: vai, fala com o faraó, e a mensagem que você vai dar a faraó qual é? Manda que o meu povo... Vocês lembram disso, não? Lembram não, irmão? Vocês lêem a Bíblia, não lê? A Bíblia diz, ele tem uma palavra ali, que está escrito assim, ó: mande que o meu povo... Faz o quê? Marche. Quando que a gente ouve essa palavra marche, irmãos? É cotidiano a gente ouvir essa palavra? É comum? Não. A não ser que for no dia 7 de setembro. No dia 7 de setembro, não é assim? É comum a gente ouvir essa palavra marche, porque a palavra do verbo marchar significa o quê? O que a gente pensa já? Um monte de soldadinho de chumbo. Não é? Os soldados, pessoa da patente, das forças armadas, independente do ramo, ele está marchando. E quando ele está marchando, significa que ele está saindo em filas, em linha do quê? De combate. Né? Você já percebeu que quando o cara marcha, né, ele não marcha com os pés parecendo uma pena, que é sutil, igual bailarina, né? Quem assistiu o filme da... É bailarina que chama, né? Assistiram já o filme da bailarina? Que ela tem que... que ela tem que pular lá, e ela tem que cair na pontinha do pé, ela tem que pular, tocar o sininho, e ela tem que cair na pontinha do pé, e quando o pé pegar o chão, ela não pode espirrar água. Já assistiram esse filme? Não, então vai assistir, que é emocionante, irmão. Eu já decorei o filme inteiro, de tanto minhas filhas assistiam. Você percebe que quando fala marchar, você vê que os passos daquele que marcha não são pés delicados, não são pés que não fazem barulho. Você vê que quando você vê marchando, você vê que parece que é proposital que eles façam um barulho. E se a gente for ver isso, eles não fazem o barulho porque o barulho é bonito. Eles não fazem o barulho porque o barulho ele
o tom, os kilohertz que vai naquilo chama atenção. Quando eles marcham, o sentido de marchar, ele tem um propósito. Qual que é o propósito? Quando as fileiras saíam marchando, diga ao povo que marche e faça um barulho, é porque é para o inimigo se amedrontar e saber, o povo está vivo, está marchando, está indo para o propósito, para guerrear por aquilo que ele acredita. Vou te dar um exemplo disso. A palavra de Deus diz que, eu vou tentar lembrar das coisas, não tem nada marcado, minha cabeça está viajando. 1 Samuel capítulo 4, a palavra de Deus diz que quando os filisteus vão guerrear contra os israelitas, a palavra de Deus diz que os israelitas estavam perdendo a batalha contra os filisteus. Então eles se lembraram assim: vamos trazer a arca do Senhor em meia guerra. Quando eles vão buscar a arca do Senhor e trazem a arca, a Bíblia menciona que o povo começa a gritar, o povo começa a fazer um furdunço no meio. Quando o povo começa a gritar, a palavra de Deus diz que os filisteus, quando eles começaram a ouvir aquele barulho, as escrituras dizem que eles começaram a se estremecer, eles tremiam de medo. E aí quando eles começavam a perguntar: ei, o que é esse barulho no meio do arraial dos israelitas? A gente está ouvindo um barulho, é um barulho diferente. Aí vem um indivíduo e fala: é porque certamente eles trouxeram a presença da arca do Senhor para o meio deles. E aí por que os caras começaram a tremer? Porque eles sabiam, eles tinham uma referência de que quando a arca estava presente, é porque a presença de Deus estava junto com o povo. E quando Deus estava junto com o povo, os inimigos perdiam suas batalhas. Então o povo tremia de saber que a arca estava vindo. Agora, como que eles sabiam? Eles tinham visto a arca? Eles tinham ouvido o barulho. Então quando você ouve, não é porque é bonito marchar, é porque a marcha já é para amedrontar aquele que a ouve. É para saber, aí vem um exército. Aí vem o exército imponente de Deus. Está compreendendo? Quando Deus levanta Moisés, que Moisés estava ali, ele vê a sarça e aquele negócio, aquele fogo, e aquela árvore não pega fogo, não se consome. E Moisés vai chegar, Deus fala: cara, tira as sandálias dos teus pés, porque esse lugar é santo. Quando Deus começa a dialogar com Moisés, Deus ele deixa claro o que ele queria de Moisés. O que eu quero de você, Moisés, é que você vai até Faraó. E qual que é a mensagem rema central daquilo que Deus falou com Moisés? Porque o restante, irmãos, foi consequência daquilo que Deus foi estabelecendo. Mas o rema era: diga a Faraó que ele liberte meu povo, e diga que meu povo marche ao deserto e que o povo venha me adorar. A gente luta a vida inteira para ir para o deserto, né, irmãos? Mas a ordem de Deus para Moisés é: diga a Faraó, liberta o povo, e diga que o meu povo marche, que ele venha ao deserto para me adorar. Qual era o propósito de sair do cativeiro? Adorar a Deus. Qual era o propósito de deixar de ser escravo? Adorar a Deus. Qual era o propósito de sair fora do Egito? Adorar a Deus. A forma que ia ser usada para chegar até o lugar que Deus queria é um detalhe. O que era para acontecer em 3 dias, em 4 dias no máximo, aconteceu em 40 anos. Porque Deus planejou que o povo passasse 40 anos no deserto? Não, foi o povo, pela sua rebeldia, teimosia, que em vez de ficar uma caminhada de 4 dias, virou uma caminhada de 40 anos. Estão compreendendo? Agora, Deus deixou estabelecido o que ele queria com Moisés. Qual era? Pega o meu povo, entre com ele no deserto, que eu vou conduzir vocês até o lugar da adoração, um lugar que vocês vão viver comigo. Uma terra que mana leite, uma terra que mana mel, uma terra próspera, uma terra que eu vou estabelecer relacionamento com vocês. Só que com tudo isso que Moisés foi fazendo, a palavra de Deus diz que chega um momento que Deus falou o que para Moisés? A partir daqui, Moisés, você não vai mais. Eis que a terra está à frente. Os textos dizem que Moisés subiu no monte e Deus mostrou a terra para ele. Mas porque Deus tinha falado para ele: fale com a rocha, para a rocha te dar água. Moisés ficou bravo com o povo que pressionava ele, e ele pega a vara e lasca as varadas na rocha. Por ele ter feito disso, Deus leva ele para o cume do monte, mostra a terra, mas fala assim: a terra é esta, mas você não vai entrar.
E a palavra de Deus diz que Deus toma Moisés, Moisés morre, ninguém sabe onde Moisés foi enterrado, e para continuar conduzindo o povo, Deus levanta quem? Um cara chamado? Quem? Josué. E quando a gente começa a ler no Josué, você vê que Deus ele já vem com palavras de encorajamento. Irmãos, deixa eu falar para você, eu fico imaginando o coração de Josué ouvindo isso. Deus fala para ele, fala assim, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Esse sou eu, tinha fundido o motor, irmãos. Tinha batido biela, começava a vazar óleo. Porque você tem noção como Deus foi com Moisés? A palavra de Deus diz que Deus vira para Josué e fala assim, cara, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Assim como eu honrei Moisés, eu vou te honrar. Assim como eu protegi, assim como eu cuidei, assim como eu supri, assim como eu fiz com ele, eu vou fazer com você. Porém, ser forte, ser corajoso, tem de bom ânimo, medita na minha palavra de dia e de noite, tomando cuidado para não se desviar nem para, e então serão bem-sucedidos todos os teus caminhos. E aí ele enfatiza, ser forte e ser corajoso. Cara, quando Deus vem falando todas essas coisas com Josué, cara, não tem como o cara ter tomado uma injeção de bom ânimo, velho. Acho que o cara bateu no peito e falou assim, agora eu vou. Porque Deus estava dando uma palavra que estaria com ele. Agora, quando a gente começa a ver o texto, a gente sai do capítulo 1, a gente vê que Deus chega no capítulo 2, fala com ele sobre o que Deus ia fazer, a terra que ele ia entrar, como ele ia fazer, que ele teria que cruzar o Jordão. Quando começa o capítulo 3, irmãos, a gente estava lendo aí, Deus tinha reafirmado o que ele falou no começo, falou assim, cara, eu vou ser com você, eu estarei junto com você, a terra está proposta na tua frente. Daqui para frente, irmãos, presta bem atenção no que eu vou falar. Quando Deus estava falando com Moisés lá no Egito, quando ele estava falando lá, a terra, a Canaã, era um lugar longe ainda. Sabe quando você chega uma pessoa que vai começar a fazer faculdade, ela acabou de prestar o vestibular, ela passou no vestibular, ela não foi um dia de aula, o pai fala assim, fica frio, logo logo você se forma. O cara fala assim, cara, eu nem comecei a estudar direito, você está falando que daqui 5 anos. Eu estou dizendo que quando Moisés ele começa a história com o povo, sabe, por mais que era uma caminhada de 4 dias, era uma terra distante para se pensar de ver. Mas agora quando Deus estava falando com Josué, era assim, ó, atravessou o Jordão, você começou a entrar no seu território. Agora você, até chegar ao lugar perfeito, você vai ter que vir conquistando os lugares. Eu já dei esse lugar para vocês. Só que o lugar que eu dei para vocês, ele está ocupado por alguns povos. Então vocês vão tomar posse daquilo que é seu. Está entendendo? Então não era que nem quando Deus falou com Moisés, cara, Moisés estava aqui como se ele tivesse que olhar, tipo lá em São Paulo. Você consegue ver? Não dá para ver, brother. Mas quando ele está falando com Josué, ele estava de frente do Jordão. Cara, era atravessar o Jordão e começar a se apropriar fisicamente daquilo que Deus tinha proposto para eles. Estava ali já. Sabe, quem assistia a Ayrton Senna aqui, eu acho que vocês se lembram do Senna, né, irmãos? Lembra ou não lembra? Lembra, né? Vocês não são tão novos assim, né? Ajuda aí, lembra do Senna, né? Eu lembro que chegava domingo de manhã, meu irmão estava assistindo Fórmula 1, aí falava assim, e entra na reta final. Quando o cara que narrava falava assim, entra, acho que já era o Galvão naquela época, né? O Galvão acho que tinha cabelo naquela época. E entra na reta final. O que você esperava que ia acontecer? Que já tinha um cara lá na frente, uma bandeira quadriculada assim, e quando vinha o cara que, em primeiro lugar, o cara soltava a mão, tome a bandeirada, e o cara era campeão da Fórmula 1. Nunca mais a gente teve essa emoção como era do Senna. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que estava acontecendo com Josué é como se Deus falasse, Josué, deixa eu falar uma coisa para vocês, de tudo aquilo que eu falei com Moisés, vocês acabaram de fazer a curva e entraram na reta final. De tudo aquilo que eu prometi para Moisés e ele não vai entrar, vocês acabam de fazer a curva e entrar na reta final. E eu preciso que vocês agora sejam diligentes, porque até aqui vocês chegaram.
Por mais que era para vocês ter chegado aqui em 4 dias ou 3 dias, ele levou 40 anos, uma geração toda teve que morrer. Para vocês chegarem aqui, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês estão chegando na reta final. O propósito está logo já à frente. E muitas das vezes é justamente, irmãos, se você buscar uma estatística sobre acidente de trânsito, acidentes na estrada, você vai descobrir que os maiores acidentes acontecem não é quando a pessoa está indo para um lugar, é quando ele está voltando para a sua casa. Se você for ver estatisticamente sobre acidente de trânsito, você vai ver que quando a pessoa ela tem uma atenção, quando ela está voltando, ela tem pressa de voltar para o seu lar, e a hora que ela começa a descuidar, acontecem os maiores acidentes de trânsito, porque ela fala assim, não vejo a hora de chegar em casa, então em vez de ir a 120, vem 180, eu estou brincando, falei só, lembrei da bandeirante. É nessa hora que a gente acha que pode dar uma... Sabe quando você está voltando para casa, bate aquele soninho, aí a mulher fala assim, bem, para, descansa um pouquinho. Aí o homem fala assim, não amor, minha casa está logo ali. É essa hora. É na reta final. É na reta final, irmãos. Quando você não está bem, não, aguenta mais um pouquinho, não é rápido, eu vou chegar rápido. É um tirinho de espingarda, né, Roberto? Eu nunca mais acredito nisso na minha vida. Esse negócio de tirinho de espingarda é logo ali, é Jesus amado. É 10 quilômetros, não acredito em conversa mineira, não, irmãos. Né, bem? É furada. Mas, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Que é bem na reta final que o inimigo tenta nos tirar do propósito, e é bem na reta final que Deus ele nos chama a nossa atenção para prestar atenção naquilo que está proposto a nós. Você vê que foi bem na reta final que o propósito estava quase sendo estabelecido, cara. Você vê que quando Josué está ali, Deus ele coloca algumas coisas primordiais. A primeira coisa que Deus começa a falar: quem vai levar a arca seriam levados pelos sacerdotes, ok? Amém? Quem que tinha que levar a arca? Sacerdotes. Os sacerdotes levantariam a arca, colocariam nos ombros, os levitas iam juntos. E qual que foi a ordem de Deus? Quando vocês chegarem à beira do Jordão, quando os pés do sacerdote entrar nas águas, não é a sola. Se você prestar atenção no texto, fala que o pé teria que ser encoberto pela água. Quando o pé fosse encoberto pela água, Deus ele fala que o Jordão se abriria, e do lado que a água vem, ele formaria uma parede gigantesca de água. Esse lado seria uma parede de água, e esse lado ficaria todo seco. Então a Bíblia diz que então os sacerdotes com a arca nos ombros entrariam dentro do Jordão. Quando chegasse no meio do Jordão, os sacerdotes eram para parar, e todo o povo passaria. Agora, o que mais me chama a atenção, que eu nunca prestei nisso, é que quando Deus começa a falar com Josué, ele dá uma ordem. Se você ler o teu texto aí, no capítulo 4, que a gente estava lendo, no capítulo 3, ele fala assim: quando vocês, os sacerdotes, começarem a caminhar com a arca, vocês não vão já junto a eles, deixe com que eles passem, e vocês vão estar a 2.000 côvados de distância deles. Algumas Bíblias dizem que é mais ou menos 1 quilômetro e pouquinho de distância. Ou seja, os sacerdotes passariam com a arca. Quando eles estivessem a 1 quilômetro e pouquinho de distância, o povo teria que estar de distância da arca. E eu fiquei pensando, por quê? E aí quando a gente começa a estudar, começa a ver, é para que o povo não perdesse a visão e a referência da onde a presença estava. Por quê? Porque era uma multidão de gente, cara. Imagina você, quando você está aglomerado, não tinha pedestal, não tinha trio elétrico. Os sacerdotes andavam no mesmo nível de piso que a gente está, eles estavam também. Você seguir 5 pessoas, mais 100 pessoas atrás, você ainda vê. Agora, você no meio de milhões de pessoas, e os sacerdotes com a arca, e você está bem no meio, você perderia a referência. Você perde a visão da presença.
E Deus, ele fala o porquê disso, falou assim, porque vocês vão caminhar por caminhos que ainda vocês nunca passaram, é um caminho novo para vocês, é um tempo novo na vida de vocês, o propósito jaz à frente de vocês, vocês nunca passaram por este lugar. Como que o sacerdote sabia o caminho que tinha? Porque os espias foram à frente e passaram as coordenadas para eles. Agora, quem que tinha que conduzir o povo? Os sacerdotes com a arca. Então os sacerdotes tinham que ir por esse novo caminho, aí ficava o povo a 1 quilômetro para trás, para não perder a referência de onde estava a presença de Deus, naquele novo caminho que estava sendo traçado na vida deles. Quando os sacerdotes chegaram na beira do Jordão, quando eles enfiaram o pé na água, a Bíblia diz que o Jordão abre, aí o povo veio, os sacerdotes ficaram com a arca nos ombros, em cima, no meio do Jordão, e eles passavam, e quando estavam passando, Deus fala para Josué, você vai falar para cada homem da tribo, pegar uma pedra, representando as 12 tribos, e vocês vão levar isso para o acampamento, e depois vocês vão fazer um memorial com isso. E a Bíblia diz que, fora isso, Josué, ele volta no capítulo 4, no versículo 9, você não vê Deus mandando ele fazer isso, você vê que Josué, ele chega no meio do Jordão, que ainda estava seco, ele mesmo constrói, levanta com 12 pedras no meio do Jordão, e depois ele se vai embora. E o que eu quero pincelar com vocês essa noite, deixar no coração de vocês? Eu acredito profundamente sobre o novo tempo de Deus. Eu acredito que o novo tempo de Deus, ele está se aproximando. Eu acredito nisso, e eu estou com medo disso, tenho temor disso. Mas eu acredito no novo tempo de Deus. E a impressão que eu tenho é que a gente, como cristão, está numa reta final com Deus. Cara, eu lembro que eu assistia a Fórmula 1, era tedioso, porque as voltas é tudo igual. Os caras ficavam que nem... Eu acho que quando acabava, os caras ficavam assim. Porque o circuito é igual, que nem Fórmula Indy, mas o circuito é igual. Se eu não me engano, eram 70 voltas para um cara ganhar. Eu acredito profundamente, mas assistia a Fórmula 1, às vezes o cara estava 69 voltas na frente. Na última volta vinha um, passava e ganhava. É assim. E eu acredito no meu espírito que na nossa vida com Deus de cristianismo, não estou falando de igreja local, mas cristianismo, eu acredito no meu coração, que é como se a gente, no decorrer dos anos, a gente estivesse nesse circuito, e está andando, e está andando, e está andando, e está andando, e a gente está andando, e está dando volta, mas está chegando um tempo agora, irmãos, que a gente está quase saindo da curva, entrando na reta final, e está faltando a bandeirada. Qual que é a bandeirada? Jesus voltar e levar a tua igreja. A impressão que eu tenho é que Jesus já está com a bandeira quadriculada na mão, esperando o povo apontar. Irmãos, era impressionante, era emocionante quando o Senna virava e aparecia o capacetinho verde, e ele via fazendo zigue-zague, ele levantava a bandeira do Brasil e cruzava, Ayrton Senna do Brasil. E o que, às vezes no meu espírito, que eu sinto é que parece que a igreja nesses dias, a gente está saindo da curva final, irmãos, para entrar na reta da bandeirada. E essa é a hora que a gente tem que mais se atentar, porque não existirá um tempo mais como esse. Ele não vai voltar. Por isso que muitas vezes o inimigo, ele tenta nos arrancar da presença de tudo quanto é jeito, faz esforços de tudo quanto é forma. Por quê? Porque a reta final está chegando, para que o reino de fato seja estabelecido de uma vez por todas. A igreja seja removida da terra, para que se cumpra o que as escrituras dizem, que Jesus vai levar a noiva. E é essa hora que a gente tem que se atentar mais do que nós nos atentamos nos últimos anos. E qual que é a grande questão nesse tempo? A Bíblia diz que 3 coisas aconteceram ali basicamente. Primeiro, eles não podiam perder a referência da presença de Deus. Uns dizem que eles não poderiam estar muito próximo, porque quem carregava a presença eram os sacerdotes. Então, se o povo chegasse perto e tocasse na arca, caía morto, fulminado, como aconteceu com Uzá aquela vez que carregaram a arca no carro de boi. Vocês lembram disso?
Então a arca tinha que ser transportada, a presença era transportada pelos sacerdotes. Por quê? Para que o povo não perdesse a referência. Porque quando a gente perde a referência, a gente fica perdido, irmãos. Hoje, se você vai andar em São Paulo, o nome das ruas, as ruas têm nome. Você fala um nome de rua lá, e aí você fala, uai, onde que é essa rua? Porque é por nome. Agora, você anda aqui em Rio Claro, fala assim, cara, eu preciso em tal rua, tal lugar. A pessoa fala assim, qual que é a rua? Aí você fala assim, cara, é a Avenida 1 com a Rua 8, Centro. A mente do cara, o GPS do cara, automaticamente ele vem, calma aí, Rua 1, ali é a Avenida 1, eu desço a Avenida 1, tal. Ah, Rua 8, já sei. E se fosse por nome? O GPS do cara fica perdido. Mas quando você se localiza por números, quer dizer que da Avenida Rio Claro para cima é par, para um lado é par, para o outro lado é ímpar. Você se localiza fácil, porque você tem uma referência. Está entendendo? Por que você põe no GPS do seu celular, ou no GPS no seu carro, e você consegue chegar no lugar? Porque aquele GPS lá, você deu a autorização dele, para ele ter a referência da sua localização, e baseado na sua localização, ele faz o trecho para você. É por isso, porque ele tem uma referência de onde você está. E se não tem referência? Lascou, irmão, a gente fica perdido. Por que os caras que navegavam, eles tinham um mapa, eles usavam a bússola, mas também eles se movimentavam também muitos se movimentavam pelo sol, pela posição do sol em cima do mapa, pelos negocinhos que eles usavam, e pela lua, porque eles buscavam referência. Qual que é a sua referência? Qual que é a referência que você tem em Deus nesses dias? A referência que você tem de Deus nesses dias na sua vida, é o que vai fazer toda a história, a sua história, o contexto da sua história, para você alcançar o propósito que tem estabelecido. Porque se você tiver uma referência de um Deus promíscuo, você não precisa ser santo. Por que os amorreus eram promíscuos? Porque eles tinham referência de um Deus promíscuo, um Deus imoral. Por que os povos, na forma que eles adoravam antigamente, vocês estudaram em escola bíblica, irmãos, vocês viram quantos povos adoravam de umas formas estranhas, com umas rave daquela época, que era estranha, queimavam os filhos na fogueira. Quantas festas adorações eram feitas em formas de promiscuidade e imoralidade. Por quê? Porque eles tinham a visão que a imoralidade, a promiscuidade, era uma forma que o Deus deles aceitava como adoração. Ou seja, era a visão de um Deus promíscuo. Então, se a visão do meu Deus for promíscuo, significa que eu não preciso ser santo. Se o entendimento do Deus que eu tenho é de um Deus imoral, significa que eu não preciso ter moral. Eu posso me tornar uma pessoa imoral, porque a minha imoralidade agrada o meu Deus. Se a visão que eu tenho de Deus, a referência que eu tenho de Deus é de um Deus que Ele aprova as atitudes erradas, significa que eu não preciso lutar para viver com as minhas atitudes corretas. Por quê? Porque eu tenho a referência de um Deus que para Ele, cara, dá um sacrifício e está tudo certo. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, o que Ele fala? É melhor obedecer do que sacrificar. É obediência que eu quero, não é um sacrifício. Então, o que faz a diferença nesses dias é, qual é a referência de Deus que eu estou tendo? Quem é o meu Deus? Quem é o Senhor? Como que esse Senhor Ele é? Qual é a moral dEle? Qual é o caráter dEle? Qual é a personalidade dEle? Porque se eu não sei, o meu GPS pira, minha bússola fica confusa. Eu não sei se o norte é para cá, eu não sei se o norte é para lá, eu não sei o que eu faço da minha vida, porque eu fico perdido, porque eu não tenho referência de quem é o meu Deus. Está compreendendo? Por isso que a primeira coisa que Deus estava falando, Josué, eu vou ser com você, você está na reta final, cara, logo mais vocês vão adentrar a terra que eu prometi lá por intermédio de Moisés. Mas é o seguinte, cara,
Os sacerdotes vão carregar a arca, a minha presença, eles vão caminhar. Só que vocês precisam entender o seguinte: vocês vão ficar a 2.000 côvados longe dela, a 1 quilômetro longe, para quê? Para que não só porque quem está na primeira fileira vê a arca, mas e quem está no final? Não vê. Quem está próximo da arca vê, quem está nas primeiras fileiras vê. Mas quem talvez estivesse no meio ou nas últimas fileiras, os cansados, não viam. Que é o que acontecia com os amalequitas, que Deus se levantou contra eles. Por quê? Porque quando o povo de Israel estava saindo do Egito, a palavra de Deus diz que os amalequitas vinham e pegavam os cansados que ficavam para trás, os falecidos. O povo passando o deserto, todo mundo cansado, com fome e com sede. Aí o que os amalequitas faziam? Os que ficar para trás a gente pega e mata. É isso que a gente faz com eles. Porque quem vai ficando para trás, os cansados, acaba perdendo a referência lá da frente. E quem está lá na frente, irmãos, falar de 50 pessoas, de você olhar para trás, você vê os 50. Agora, quando você fala de 1 milhão de israelitas no meio do deserto, você está lá na ponta, e você olha para falar que tinha 23 mil, 50 mil, 1 milhão de pessoas. Como que você vê o último? Talvez pessoas ficassem para trás, não porque os primeiros eram ruins, é porque esses que estavam à frente, perdeu a referência de quem estava no fundão, e o fundão já não tinha mais referência de quem estava na frente, fica perdido. Você olhar no meio de uma multidão, o povo, irmão, você não vê nem quem mais que é povo, você vê como gafanhoto. Já uma onda de alguma coisa que você não tem mais discernimento. O que é isso? É uma multidão? É gafanhoto que vem? Não, é um exército que está marchando. Está compreendendo o que eu estou falando? A gente não sabe disso porque a gente não está acostumado com o sistema militar, a gente não vai para a batalha, a gente não nasceu lá nos israelitas, lá naqueles lugares. Mas, irmão, você caminhar com 23 mil pessoas num lugar, e você está aqui, e você tentar buscar 10 quilômetros para frente, olhar, você consegue ver olhos? Irmão, você vê um tapete, é uma coisa só, uníssona. Você já não consegue saber, é o João, a 1 quilômetro, não, você não consegue ver. Então a primeira coisa que Deus começou a colocar, qual que é? Não perca a referência de quem eu sou. Vocês estão entrando na reta final para conquistar o propósito, para entrar no propósito, então não perca a referência de quem eu sou. Eu já vou ficar a 1 quilômetro de vocês, para que não só os da frente, não só os do meio, mas para que os que estão no fundo, aqueles que estão cansados, mas ainda estão com o povo, que são referência de quem eu sou, e não desistam, para que no meio do caminho, não perca o caminho, para que no meio da caminhada, até aqueles que estão mais cansados por últimos, eles possam olhar e falar assim, nossa, a gente está um pouquinho mais cansado, mas é o seguinte, eu estou vendo a arca, é o seu caminho que eu tenho que seguir. Eu posso estar um pouco para trás, eu posso estar um pouquinho mais devagar, eu posso nem estar mais no mesmo ritmo que a maioria, mas é o seguinte, eu tenho referência, eu vou continuar, eu não vou me perder no meio do caminho. Por quê? Porque eu estou vendo ele. Mesmo que eu não veja Josué no meio do povo, eu estou vendo a arca. A arca eu estou vendo, e se eu estou vendo a arca, se eu estou vendo a presença, eu não vou me desviar nem para a direita, e não vou desviar nem para a esquerda, eu vou conseguir adentrar. Pode ser que eu chegue um pouquinho depois, mas eu vou chegar no propósito. Está entendendo, queridos? O problema é quando eu deixo de ver a arca. Quando eu deixo de ver a arca, eu começo a ver o povo. Quando eu começo a ver o povo, eu começo a ver defeito. Porque, irmãos, a gente tem defeito, ué. A gente tem falhas. Quando eles olhavam para a arca, eles viam Deus, a referência de Deus. Quando deixa de ver a presença, começa a ver o homem. Quando começa a só ver o homem, irmãos, a gente só começa a reparar nos defeitos. Porque se nós temos qualidades, as qualidades que temos é por causa da arca, é por causa da presença dele em nós. Está entendendo? Amém? Segunda coisa que estava acontecendo ali. Quando Josué entende o que Deus estava dizendo, ele já chega no começo do capítulo 3 e ele fala o quê? Santificai-vos. Primeira coisa que ele fala. Ele entendeu o que ia acontecer. Ele estava compreendendo as coisas. E por entender que logo mais eles tomariam posse de algo grandioso, que Deus estava conduzindo eles,
A Bíblia diz que Josué ele vira e fala assim: santificai-vos. Ele falou por quê? Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. É impossível a gente querer passar para a próxima parte, irmão, se a gente não tomar um posicionamento de santificação. É impossível querer adentrar num novo tempo em Deus e dar um passo maior na presença dEle, se eu não procurar. Ouça, irmãos, eu falei isso aqui quinta-feira. Tem coisas que a gente conseguiu chegar, às vezes orando um pouco, que a gente já ora, mas tem lugares que a gente não vai chegar se continuar da mesma forma. Pastor, mas a gente vai retroceder? Não estou dizendo que a gente vai retroceder, estou dizendo que aquilo que era para levar 4 dias pode levar 40 anos. É isso que eu estou dizendo. Que tem coisas na nossa vida que a gente poderia estar em 3 dias, estar fluindo em Deus. 3 dias, estou dizendo um modo de falar, tá? Que era aquilo que era previsto para os israelitas no deserto. Eu estou querendo dizer que de repente Deus, nos planos de Deus, estava proposto que em 1 ano nós chegássemos em tal lugar. Mas às vezes, para a gente não entender isso, leva uma vida inteira. Aí você fala: poxa Deus, agora que vai acontecer, mas de repente os planos de Deus não era para levar 40 anos para acontecer. Deus já queria que eu tivesse chegado lá há muito mais tempo. Eu que não entendi o que Deus estava fazendo e não participei dos planos dele. Quis fazer das minhas formas. Está entendendo? Por quê? Porque às vezes nos falta a sensibilidade, o discernimento para entender o que Deus está fazendo. Mariana, foi sexta? Começou a falar sobre discernimento, né? E o que é discernir? Você ter a sabedoria de entender o que é certo e o que é errado. O discernimento de conseguir ter a sabedoria de discernir o que é de Deus, o que não é, o que é da minha alma, o que é do Espírito, o que é do céu, o que é da terra, o que é a minha vontade pessoal e o que é a minha vontade e a vontade de Deus celestial. Eu entender que tem coisas que são as minhas vontades, entender que existem as vontades de Deus para a minha vida. Tem coisas que eu quero fazer, e que quando a gente não faz, a gente fica triste. Tem coisas talvez, irmãos, que você gostaria de se apropriar, de viajar, de fluir, e quando não faz, a gente fica birrento com Deus. Ah, por que isso, por que aquilo? E tem coisas que são os planos de Deus para a nossa vida. E a Bíblia diz que os planos deles são maiores do que os nossos. Só que o problema é que a gente não consegue entender. Por quê? Porque às vezes nos falta sensibilidade. Nos falta buscar esse tempo de santificação. Porque o que é santificação? É o processo de se santificar. Não estou dizendo, querido, que você vai entrar aqui e vai ter uma estátua com a sua imagem e Santo Abner, aleluia. Santo Daio, não é isso que eu estou dizendo. Ó, Santo Daime. Não, está amarrado, irmão. Não é isso que eu estou dizendo. Santificação é o ato de se santificar, ou seja, é o ato de você separar a sua vida e consagrar ela para Deus. De você começar a se abster das coisas que deste mundo que te separam da presença dEle, para começar a ficar mais próximo dEle. E tem coisas que Deus vai pedir para nós, que não são coisas nem que te levam a pecar, irmão. Mas é porque Ele quer mais a sua presença com Ele, porque o propósito seja maior. Está entendendo? Talvez, de repente, um exemplo, tá? Às vezes Deus vai querer de você, às vezes, de repente você fica muito tempo, por exemplo, no WhatsApp, de repente Deus vai requerer, falar assim: cara, fica menos, porque eu quero ficar mais com você. Você não está pecando, não está falando nada de errado no WhatsApp, porém Deus quer mais tempo com você. Por quê? Porque aquilo que Ele tem para fazer nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, vai exigir isso. Porque quanto mais perto de Deus você fica, mais sensível a Ele você é. Isso é fato, irmãos. Quanto mais você ora, quanto mais você jejua, quanto mais você está lendo a Bíblia, você está sensível ao mundo espiritual. É fato. Você está sensível, você está esperto. Quando você vê um corvo, você não vê só um corvo. De repente você olha para ele e você não está vendo só algum animal, você está vendo um principado nele. Que tem coisas que o homem natural de repente não vai ver. E se você for falar para ele, fala assim: você é maluco, está espiritualizando tudo. Chame o que chamar, mas a realidade é essa. Está compreendendo? Quanto mais próximo de Deus, mais sensível ao mundo espiritual você fica. Quando a pessoa, ela quer ficar adepta da religião afro, cara, ela não mede esforços. Quando você vê pessoas que se identificam com a religião afro,
né, com as culturas afro e com os tipos de religiões afro, você vê que eles não, um exemplo assim, se eu chegar e falar assim, ei, quem quer mais de Deus? Ah, amém. Fala assim, vem aqui que eu vou rapar a sua cabeça. Ninguém vê. Mas a cultura afro, para você mergulhar nas religiões que eles acreditam, a primeira coisa que faz, o que é? Passar na vara na cabeça. É a primeira coisa. E nós? Não, se falar que vou rapar a sua cabeça, você vai embora correndo. Para a pessoa que acredita nas religiões da cultura afro, questão de invocação do espírito, aquelas coisas todas, cara, eles vão lá, eles se trancam 7 dias no lugar, bebe sangue. Se eu falar para você, quer mais? Vem aqui que eu vou dar sangue para você beber, ó, hashtag partiu. Às vezes nem a ceia a gente quer beber, quanto mais o sangue de bode. É verdade, irmãos. Mas por que eles ficam trancados 7 dias, com a cabeça raspada, faz xixi, né? Eles ficam trancados no lugar que ali dentro eles fazem xixi, eles fazem as fezes deles ali dentro, eles ficam consagrando, eles ficam, tudo que passa comidinha por baixo da porta ali, não tem contato com ninguém, é só para pegar. Por que eles fazem isso? Porque eles almejam algo maior dentro daquilo que eles acreditam. Eles acreditam num propósito maior, em algo maior, então eles se dedicam de uma forma maior. É a fé deles, irmão. É eles. Porque eu estou dando um exemplo que a Bíblia diz o quê? Que nós precisávamos também ter esse esforço. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Está entendendo, irmão? Que eu estou dizendo que a gente está entrando numa caminhada com Deus, numa reta final com Deus, que o propósito já está exposto para nós. E que às vezes os 5 minutos de ler a Bíblia pelo aplicativo não dá mais. Quando aparece a mensagem do dia, aí você só lê aquilo ali e acabou, não dá mais. Foi um tempo que isso te supriu, ok, foi bom. Quando aparece o sininho no telefone, assim, na notificação, chegou a mensagem do dia, você clica lá, lê o versículo, cara, ok, para esse momento, para aquele momento que você está vendo, ok, foi legal. O que eu estou dizendo para você é que a gente está saindo de uma curva, entrando numa reta, que só aquele versículo do aplicativo não dá mais. É isso que eu estou dizendo. Foi o que Deus estava falando com Josué. Aí na frente de Josué, aquilo que eu falei para Moisés está à sua frente. Está à sua frente. Aí, cara. Quando você cruzar o Jordão, você vai começar a se apropriar da terra. Então quando Josué entendeu, cara, está à minha frente o cumprimento do propósito que eu vou conquistar, que a primeira coisa que ele fala, cara, santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas. Ou seja, cara, santifica tanto no espírito quanto também no corpo. Vai buscar Deus, mas também abandona o que você tem que abandonar. Toma um posicionamento. Porque amanhã Deus vai fazer maravilhas no meio de vós. Talvez tem coisas que até aqui deu, daqui para frente não dá mais, irmãos. Tem coisas que Deus quer fazer que se não houver um posicionamento, a gente não vai conseguir chegar. A gente não vai conseguir chegar naquilo que foi proposto para nós. Porque não é só questão de dinheiro. Para você entrar num lugar maior, não é questão de dinheiro, irmão. Não é isso. Para você ir para uma nave maior, não é só questão de dinheiro. É questão de propósito, de entender o que Deus vai fazer lá. Porque se o lugar é maior, ouvi uma coisa da pastora Lucimara, que ela estava ministrando no meu coração esses dias, que ela falou assim, Tiago, todas as vezes que nós transicionamos, Deus deu povo para aquele momento. Quando a gente foi para um prédio maior, tinha 60, 70 pessoas. A gente entrou nesse prédio em um ano, depois começou a ir para 300. Está indo agora para um lugar maior, Deus já está dando um outro povo, está aumentando o povo. Agora, quando aumenta o rebanho, também aumenta o quê? Trabalho, irmãos. Aumenta pastoreio, aumenta o trabalho, aumenta as guerras. Aumenta tudo. E aí, o pastor se vira sozinho? Então santificai-vos, porque o Senhor quer fazer maravilhas no nosso meio. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Quando eu cheguei em Osasco, era o casal Os Pastores, era a Thais Regina como presbítera ali da igreja ali, e não tinha outros casais de pastores, tinha o pastor Edson, mas não ficou muito tempo. Aí eu que cheguei de fora, aí quando a gente mudou de prédio, foi levantando os pastores da casa. Hoje eu acho que tem 15 casais de pastores para atender.
Santificai-vos, o Senhor quer fazer maravilhas. O propósito está logo à frente, irmãos, não é dinheiro. Porque quando Deus quer fazer, Ele envia o recurso, irmãos. Eu sei que Ele envia o recurso, Ele move, Ele faz do jeito dEle. Mas se o povo não entender, a gente vai acabar morrendo dentro do propósito. Porque não adianta ter uma igreja para colocar cheio de gente, mas cheio de gente vazia. Quando as pessoas novas vierem para caminhar conosco, vocês são a referência deles. Não é só eu. O dia que vocês pegarem um novo convertido que vem na igreja e levar para a casa de vocês para tomar um café, vocês são a referência na vida deles, não é só eu. E quando vocês forem referência de Cristo na vida deles, vocês sendo referência de Cristo da minha vida também. Então Deus, Ele quer fazer. Mas muitas vezes tem coisas que não estão sendo feitas porque a gente precisa se posicionar e entender. E a referência da arca, a arca está lá. Diga ao povo que marche. Então eu preciso me levantar. Irmãos, não tinha aquele que falava assim: ah, estou cansado, vai indo, depois eu vou. Não tinha, era uma palavra para todos. Do maior ao menor. Mandou o povo marchar, todo mundo se levantava aí. Porque eles entendiam que eles estavam inseridos dentro do mesmo propósito. A terra é para todos. O Deus é para todos. O benefício de chegar na terra é para todos. Eles estavam juntos, irmãos. Está entendendo? Primeira coisa que José falou assim: cara, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Está entendendo? Ele não falou que ia fazer na vida de um ou na vida do outro. Ele está falando assim, num contexto geral: o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vós. O povo começou a marchar, chegaram no Jordão. Referência da arca. Os sacerdotes entram, colocam o pé no meio do Jordão. Quando eles colocam o pé no Jordão, se abre. Vem os 12, levam aquelas pedras. Agora, por que Deus mandou levar as pedras, irmãos? Porque toda vez que a gente tem uma transição, onde a gente sai de um lugar menor e vai para um lugar maior, a gente sai de um lugar que a gente tem menos recurso, para um lugar que agora vai ter muito mais recurso. Todas as vezes que a gente está fluindo num lugar, indo para o crescimento, se nós não tomarmos o cuidado, a primeira coisa que acontece é perder o nosso coração. Porque Deus, mais do que ver a obra das suas mãos, Deus vê a motivação do seu coração. Quando você fala, me dá um emprego melhor, quando você fala, me dá uma casa melhor, quando eu falo, Senhor, me dá um carro melhor, quando eu falo, Senhor, me dá um som melhor, Senhor, quando eu sempre peço o melhor para Deus. Deus, quando Ele está ouvindo o meu melhor, Ele está vendo a motivação do meu coração. Por que você está pedindo isso que você está pedindo? Qual é a sua motivação? É para você se engrandecer, é para você ser conhecido no meio dos homens, é para você querer honra, é para você querer glória, ou você está fazendo isso com a motivação correta? É a primeira coisa que a gente precisa ter no nosso coração, irmãos. Todas as vezes que você ansiar por algo, a primeira coisa que você tem que se perguntar: por que eu quero isso? Por que eu quero fazer isso? Para que é isso? Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque a gente tem a tendência de esquecer de onde a gente veio. Tem gente que não tinha nada, mas quando cresce, pisa naquele que é pequeno, se esbanja, passa na rua, não cumprimenta mais, já não olha nos olhos. Quando era, desculpa a expressão, mas quando era pobre de marré, aí a pessoa ia no boteco, que não sei o que, vereador da cidade, né? Cumprimenta todo mundo, né? Aí de repente o cara fica um pouquinho melhor na vida, já não cumprimenta mais. As pessoas passam, empinam o nariz, vira a cara. Perde a humildade, perde o conceito, perde o respeito. Essas coisas Deus sabe, irmãos. Deus vê. O ser humano tem a tendência de, quando crescer, de quando está no lugar, esquecer de onde ele veio. Porque quando ele lembra de onde que ele veio, ele se permanece humilde. Ele lembra que a boca que come hoje também come. Então ele aprende a administrar de uma forma diferente. Quando ele pega um exemplo, nem que for quando ele pega um lencinho,
Ele vai lembrar que antes de ter um lencinho umedecido, antes só tinha toalha de papel seca. Quando ele usar um papel neve, você sabe o que eu estou dizendo agora, não sabe, irmãos? Folha dupla, macia, cheirosa. Ele vai lembrar da folha de jornal e da ortiga. Irmãos, porque é só aí que a gente dá valor nas coisas. Quando você vai na padaria comprar um presunto sem gordura, da Sadia, da Perdigão, você vai lembrar quando você comia o pior presuntado que tinha, a mortadela da pior marca que tinha. E quando você chegar na sua casa, as crianças largam em cima da mesa, deixando lá, sabe quando resseca as bordinhas, porque esqueceu lá? Você não vai pegar aquilo e jogar fora, você vai falar assim, eu sei de onde eu vim. Aqui não pode ter desperdício. Porque ser fiel sobre o pouco, te colocarei sobre o muito. O problema é que quando começa a ficar sobre muito, ele já não, aquela fatia da mussarela já joga fora. A ponta e o final do pão de forma joga fora. Quando não tinha o que comer, comia tudo. Dava briga para lamber até o saquinho. Agora que tem um pouquinho mais de condição, já não raspa, mas não passa mais o dedo no pote do requeijão. Quando se abre aquele alumínio que fica o requeijão ali, joga fora. Antigamente, é meu. Ia tomar, você já foi para pastor? Eu falei, pastora, Danone em casa era assim. Meu pai comprava uma bandeja, meus irmãos virava as costas, fazia um furinho com agulha. Já fizeram isso, né? Eu vinha chupando Danone em todo mundo, cara. A hora que eles iam ver, só estava manchadinho as bordas só. Por quê? Porque não tinha condição, não tinha sobrando. Aí se a gente tiver uma condiçãozinha melhor, já abre o Danone e não lambe mais por dentro, né? Quando acaba, não passa mais o dedo, que era mais gostoso assim. Aí não dá mais valor. Sobrou um pouquinho de comida, né, amor? Sobrou um pouquinho de comida, não quer mais guardar. Joga fora. Mas e quando não tinha? Até o milho queimado da pipoca comia. Né, Dai? Porque a gente dava valor. E se não fosse nós que trabalhávamos, nós lembrávamos dos nossos pais, que saía todo dia para trabalhar e trazer o pouco que fosse para sustentar a nossa casa. E isso nos fazia permanecer humildes, saber de onde a gente veio e dar valor àquilo que Deus acrescentou na nossa vida. E aí, sabe o que acontece, irmãos? Aí você começa a ter um princípio de falar assim, eu sei de onde vim, se Deus me colocou aqui, a gente vai lembrar do princípio de José, Abner. Deus poupou a minha vida para esse dia, para receber vocês e partir o pão com vocês. Deus poupou a minha vida, me deixou vivo, e eu vim aqui por Egito, me tornar governador do Egito, para poupar a vida de vocês no tempo da escassez. Porque você vai saber de onde você veio. Por isso que Deus fala assim, pega 12 pedras aí e levanta o memorial. Por quê? Porque o memorial já está falando, é para ficar em memória. E ele deixa claro no texto, não vou ler que eu estou acabando, irmão. Mas ele deixa claro lá no texto que ele fala assim, levanta essas pedras, para que quando os vossos filhos chegarem nessas pedras e perguntarem, ei pai, o que é essa pedra? Senta aí menina, eu vou te contar. Que a vida não é tão doce para você hoje, antigamente comigo não. Para você chegar desse lado do Jordão, para você cruzar o Jordão, para você hoje estar aqui nessa terra que manda leite e mel, seu pai teve que marchar muito. Seu pai teve que cruzar o deserto muito. Muita gente morreu no meio do deserto para você estar aqui hoje e nascer desse lado do Jordão. Então quando você olhar essa coluna com 12 pedras, você lembra o que Deus fez, que Deus abriu o Jordão e trouxe o seu povo, introduziu o seu povo para dentro do propósito. Agora sabe o que é interessante, galera? Cara, eu nunca tinha lido isso, velho. Que Josué, ele vê isso, e tem alguns estudiosos, irmãos, que acham que Deus está falando da mesma coisa, mas é nítido que não é a mesma coisa, porque o texto diz aí que ele fala assim, pega um representante de cada tribo e vai carregar uma pedra no ombro para fazer um memorial. O texto está escrito isso. O cara vai passar no rio lá, as águas secas, e leva uma pedra no ombro, e ele vai lá e ele vai levar essa pedra para a tenda. Uns dizem que esse memorial foi aquele que foi estabelecido em Gilgal, que depois eles marcharam, chegaram em Gilgal e fizeram um memorial naquele lugar. Mas quando você lê no capítulo 4, no versículo 9, esse dos caras, dos representantes das tribos, está no
capítulo 4, versículo 3. Mas quando chega no capítulo 4, versículo 9, a Bíblia diz que Josué, ele volta, Josué, não foi os representantes. Josué chega no lugar que os sacerdotes estavam, e ele pega 12 pedras, e ele levanta um memorial dentro do Jordão. Aí quando eu li isso, eu falei, cara, que coisa doida, por que se levanta um memorial na terra seca do Jordão? Quem que vai ver, irmãos? Aí eu estava estudando, era exatamente para isso. Por quê? Porque enquanto os caras chegavam, tipo lá em Gilgal, enquanto tinha um memorial lá, era fácil, era uma cidade. Então eles chegavam lá e falavam assim, nossa, o que é isso, pai? Ah, o Senhor nos trouxe aqui. Mas quando você falar, Deus abriu o Jordão, e eu não vi, eu posso desacreditar, é ou não é? Mas é o seguinte, Josué, ele volta para o Jordão, ele levanta irmãos, para acabar com a dúvida do povo, ele levanta um memorial ali em cima, e ele fala, e é interessante, porque depois quando eles saem, as águas voltam ao normal. Só que o Jordão é assim, tem tempo, nesse tempo que eles fizeram isso, o Jordão estava transbordando. Mas tem dias que o Jordão está raso. Para que é isso? Para que quando o Jordão ficasse raso, as pessoas olhassem e falassem assim, é na abundância ou é na escassez? É na alegria, é na tristeza. Deus é Deus. Ele abriu o Jordão e colocou um altar no meio dele, irmãos. Você está entendendo? Para aqueles que duvidam, eu vou colocar um memorial no meio dele. Porque o dia que as águas abaixarem e você achar que são tempos difíceis, olha para ele e lembra, Deus abriu as águas neste lugar. Irmão, se ele abriu o Jordão para o povo passar, você acha que foi à toa que ele deu um filho para morrer por você na cruz? Pelo amor de Deus. A gente está na reta final, amor. Aquele que não poupou o seu próprio filho, cara, porque ele não falar por nós, ele é Deus, ele continua sendo Deus. Então eu quero fechar isso e compartilhar hoje dizendo uma coisa para você: não perque os olhos da referência que é Ele, não tire os olhos da arca, irmãos. E se você está olhando para a arca, você vai entender que é um tempo de santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E se você tiver dúvida, lembra dos memoriais. Continua olhando para a palavra. Duvidou? Foca a palavra. Está duvidando? Foca a palavra. Está duvidando? Foca a palavra. Está duvidando? Vai meditar na palavra e vai enxergar os memoriais. Amém? A gente como igreja está na reta final, irmãos. Jesus pode voltar a qualquer momento. A qualquer momento Jesus pode voltar, a qualquer momento. Talvez teriam pessoas que dariam tudo para estar vivendo essa era da igreja. E às vezes a gente não entende a época da igreja que a gente está vivendo, irmãos. Vocês estão compreendendo? Amém? Desanimou? Olha os memoriais, pega a palavra de Deus, está cheio deles. Ebenezer até que nos ajudou o Senhor, amém? Que ele se põe de pé para a gente orar em nome de Jesus. Está difícil, olha para a cruz. Está doendo, olha para os cravos. Está sem esperança, olha para o túmulo vazio, irmãos. Amém, queridos? Vamos orar um pouco em nome de Jesus, vamos? Sou eu que falo agora, quem é, bem? Então tá bom, então sou eu que falo. Amém, queridos? Eu queria ler com você, na verdade não queria ler nada, né? Na verdade não vejo a hora da igreja ser madura e não precisa ler mais nada, mas vamos lá. Malaquias capítulo 3. Não quero ler Malaquias 3, vamos ler para Gênesis. Vocês são bons de Bíblia mesmo. Gênesis.
versículo 18. Acharam aí? Não falei? É normal, moço. Gênesis 14, 18, desculpa. Acharam? Ele diz assim que Melquisedeque, rei de Salém, rei da justiça, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Amém, queridos? Se você ler esse texto, você vai ver que Abraão estava retornando de batalhas, ele estava trazendo despojo. A palavra de Deus diz que naquele momento Abraão chega em Melquisedeque, fala: rei de Salém, rei de justiça. Quer tomar uma, hein, Gra? Está repreendido em nome de Jesus, hein? Sai dele. Eita, tocou o olho aqui, ó. E a Bíblia diz que depois do despojo que Abraão ele pega daquela guerra, a Bíblia diz que ele estava cansado, e a Bíblia diz que Melquisedeque ele vem e ele oferece ali para Abraão pão e vinho. E a Bíblia diz que Abraão, ele sem força alguma, ele deu dízimo de tudo a Melquisedeque. Sabe o que é interessante, né? Se você for ler Hebreus, eu não vou entrar lá, tá, irmãos? Mas se você for estudar o livro de Hebreus, né, é interessante que o escritor aos Hebreus, ele tem prazer em enfatizar sobre Melquisedeque e sobre o sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio de Cristo é superior ao de Melquisedeque. E é interessante que se o ministério de Cristo, né, fica aquelas contendas, cara, dízimo isso, dízimo daquilo, oferta aquilo, se você dízimo da antiga aliança. Cara, é interessante que aqui não tinha aliança nenhuma. Deus tinha uma aliança com Abraão. Isso que é interessante, né? Não tinha leis estabelecidas. Não tinha sido, aqui ó, está estabelecido, a partir de hoje você é obrigado a dar o dízimo. Sabe por que o cara dizimou na vida de Melquisedeque? Por causa de coração, irmãos. Por causa da motivação do coração. Você entende? Agora, o que motivou Abraão a fazer isso? Gratidão. Porque o cara estava vindo de batalha. Irmãos, batalha já fala, é uma batalha. Batalha cansa, batalha machuca. A Bíblia diz que quando ele chega a Melquisedeque, a palavra de Deus diz que esse cara, Melquisedeque, o rei de Salém, que é chamado rei de justiça, quando Melquisedeque ele vem, é interessante que as mesmas figuras que é colocado na ceia, são as mesmas coisas que Melquisedeque oferece a Abraão: pão e vinho. Quando a gente chega cansado para Jesus, o que ele nos oferece? É a mesma coisa, irmãos. Se a gente começar a fazer analogia disso, a simbologia disso, você começa a ver, cara, alguns acham que essas coisas são coincidências, para mim não é coincidência. Jesus, para selar a sua aliança com seus discípulos, ele chega na última ceia, ele senta ali, e a Bíblia diz que ele deu para os seus discípulos pão e vinho. E ele fala: essas coisas, o pão representa o meu corpo, e o vinho representa o meu sangue. A gente tem uma aliança nessa parada. Agora, a gente lê os textos. Melquisedeque tinha obrigação de fazer isso com Abraão? E Jesus tinha obrigação de morrer por mim? Quando uma pessoa tem uma obrigação de fazer algo, a gente já fica até meio assim com a gratidão, né, irmão? Mas quando uma pessoa ela faz algo que ela não tem dever nenhum para comigo, obrigação nenhuma comigo, e ela morre por mim, e ela me serve, faz, o mínimo que possa existir dentro do meu coração é gratidão. É o mínimo. O mínimo. O mínimo. Porque se eu colocar comida no prato do meu filho, ela não é, ele podia falar assim: você não fez mais que a sua, você é pai, você me fez, você tem que me sustentar, e além de pão, vou te dar uma bolacha junto. Ela não é. Já que eu tenho obrigação, você vai ganhar sobremesa. Tome uma bolachada para você ficar esperto.
Pegou, né, Luiz? Você ligou, né? Agora, Jesus não tinha obrigação de morrer por mim, vai. Ele não tinha obrigação. Mas a Bíblia diz que ele abriu mão da sua. A gente não consegue entender isso. Alguém está abaixo do meu microfone aí? Aumenta um pouco aí, por favor. E aí, tá bom, agora tá bom. Obrigado. Jesus não tinha obrigação disso, irmãos. Mas a Bíblia diz que ele abre mão da sua glória. Quer ver uma coisa que a gente não entra na nossa mente pequena humana? João capítulo 1, versículo 1 fala assim: e o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus, ele era Deus, e tudo foi feito por intermédio dele, e para ele todas as coisas foram feitas. Aí quando você chega no versículo 14 do capítulo 1, fala assim: e o verbo habitou entre nós, e ele se fez carne. A gente não consegue entender isso. E a prova que a gente não consegue entender isso é porque às vezes a gente fica debatendo coisas, fica debatendo sobre dízimo, debate sobre música secular, se eu posso beber, se eu não posso. Irmão, você acha que aquele que morou no céu, estava no céu, ele teve que abrir mão do céu para morrer por mim nessa terra? O que você acha que Jesus ouvia no céu? Fala sério, irmãos. Qual era o tipo de canção que Jesus ouvia no céu, que a terra pode proporcionar a ele, que vai agradar a ele? Fala sério, irmãos. A Bíblia diz que ele abriu mão da sua glória. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, tudo foi feito por intermédio dele e para ele. Aí a Bíblia diz que ele abre mão da sua glória, o Espírito Santo vem, coloca Jesus no útero de Maria, ele nasce. Irmão, quando Jesus nasceu, você acha que ele não sabe de onde ele veio, o que ele veio fazer, para onde ele estava indo? Então você acha que é qualquer coisinha na terra que ia ludibriar ele? Você acha que seria uma proposta indecente de Satanás que ia fazer ele perder o coração? Porque vira e mexe, qual era a afirmação dele? O meu pai, eu estou aqui por causa do meu pai. O meu pai me enviou. Importa fazer a vontade do meu? Ué, se ele sabe quem é o pai, é porque ele sabe de onde ele veio, ele sabe o que ele veio fazer, para onde ele estava indo. Você acha que ele não sabia o que ele viu nos céus? Ele estava lá, irmão. Você acha que qualquer coisinha na terra ia roubar o coração dele? Você acha que um tchum, tchá, tchá, vai roubar o coraçãozinho dele? Para, irmão, pelo amor de Deus. O que você acha que ele ouvia nos céus, irmãos? É o que eu quero ouvir. Um dia eu quero ouvir o que ele ouvia nos céus. Agora, ele não tinha obrigação de morrer por mim. Da mesma forma, Melquisedeque não tinha obrigação nenhuma de chegar a Abraão e falar assim: cara, eu estou te dando pão e vinho, presença e alegria, sustento. Não tinha obrigação. E quando Abraão entendeu isso, o que ele fez? Foi gerado gratidão. Ele, de livre e espontânea vontade, dizimou. Amém, queridos? Então, deixa eu falar uma coisa para você: dízimo não é lei, dízimo é coração, é gratidão. Ah, pastor, mas aquela igreja não fala do dízimo. Ele não fala do dízimo, mas tira 50 ofertas no culto, que é muito mais do que o dízimo que você daria. Ah, mas é desse jeito, irmãos. Dízimo não é lei, dízimo é princípio. Já começa por aí. É um princípio. E se Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão por ser rei de Salém, deixa eu falar uma coisa para você. Hebreus falam que Jesus tem um sacerdócio significa então que ele é mais digno ainda. E aos Hebreus também diz: ali, homens mortais que recebem, mas aqui é aquele que testifica. Está falando dele. Quem recebe aqui, eu abençoo o dízimo, sou eu. Mas quem testifica é aquele que vive, irmãos. Amém, queridos? Então não faça por obrigação. Faça com a motivação correta no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Se você ofertar, vai dizimar. Você pode colocar de pé. Todo mundo se coloca. Eu quero orar por você. E aí quem for dizimar, ofertar, fica à vontade depois. Pai, em nome de Jesus eu te dou graças. Eu abençoo aqueles que estão online também. Senhor, em nome de Jesus, Pai, recebe, Senhor, esses dízimos, recebe as nossas ofertas. Nós devolvemos os nossos dízimos ao Senhor, porque a verdade é que nós não temos nada. Tudo que temos é porque o Senhor nos deu. É o Senhor que nos deu. Eu sei que a gente pode ir trabalhar, mas se o Senhor não desse o ar, nós estávamos na roça, Senhor. Não era possível fazer nada. Nós podemos ir trabalhar, mas quem nos dá saúde é o Senhor, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus, devolvemos a Ti. Nós consagramos a Ti.
Nós, em nome de Jesus, Pai, eu oro para que não falte nem coisas pequenas, oro para que não falte nem coisas grandes, oro para que não falte um mantimento cotidiano na casa de ninguém aqui, que desde o maior ao menor, que não falte o leite da criança e nem a comida sólida do adulto, em nome de Jesus, Pai. Por favor, Espírito Santo de Deus, que todos aqueles que estão debaixo do nosso cajado, Senhor, Senhor, que transborde, Senhor, os vasos deles, para que eles possam partilhar com os vizinhos, que eles possam dar para aqueles que necessitam, Senhor, que eles possam dar para aqueles que o pedem, Senhor, em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que é melhor dar do que receber, e é assim que nós queremos viver em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Você pode sair do seu lugar, ofertar e dizimar em nome de Jesus. Som. A gente preparou uma mensagem, é bem simples, mas a gente não queria deixar passar em branco seu aniversário. E as crianças prepararam uma apresentaçãozinha. Hoje a gente quer agradecer a Deus pela sua vida, pastor, e pela bênção de ter você como nosso pastor, nosso pai, e aquele quem cuida da gente. Pode entrar, Fê. E a primeira palavra a primeira letra de pastor, que é P, a gente quer falar sobre prontidão. Você está sempre pronto para cuidar de nós, para nos atender. E essa é uma das suas características. E em cada situação, você antevê algumas soluções, você nos ajuda e está sempre pronto para nos ajudar. E nós queremos dizer muito obrigada. A segunda palavra, que é a letra A, a gente simbolizou como o amor. É uma característica sua, com o cuidado com as nossas vidas. Muitas vezes você se dá além do que pode para nos servir, para nos ajudar, amando o rebanho, amando nossas vidas. E isso mostra uma semelhança de Cristo, e nós temos muito prazer em tê-lo como nosso querido pastor. O S, que é a sinceridade, que essa é uma característica muito forte na sua vida. É uma característica que você fala sempre a verdade, é sempre sincero. E isso tem nos levado a crescer e a amadurecer. O T,
que é o trabalho, que você está sempre pronto a cuidar da ovelha, alimentar, proteger. E essa atividade ocupa muito do seu tempo. Seu trabalho não tem horário, são 24 horas por dia. E nós queremos honrar você nessa noite por isso. O O, que é a oração, que é uma qualidade sua. O Mateus está participando, gente. Ele é um homem, o Senhor é um homem de oração e tem sido aquele quem tem buscado e se relacionado com o Pai, e isso é um exemplo para nós. O R, que é a renúncia. Sim, quantas vezes o pastor deixa seus próprios interesses para agir a favor do rebanho? Muito obrigada, pastor, pela sua grande renúncia. Por tudo isso e por muito mais, nós queremos desejar para o pastor o quê? Feliz aniversário! É isso, pastor. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. A gente queria continuar essa homenagem, né, ao nosso pastor que fez aniversário essa semana. Estivemos aqui ontem. Na verdade, um momento de muita alegria para nós. Essa semana tem sido uma semana de celebração para todos nós, né, e somos muito gratos pela vida do pastor, por tudo aquilo que você tem feito, o Senhor tem feito pela nossa vida, pela igreja de Cristo. Obrigado, legal. Cadê a mamãe? Me ajuda aí, por favor. Amém. E eu estava, na verdade, ali pensando ali sobre várias situações, várias palavras que poderia falar, né, para honrar a vida do Senhor como pastor, como o nosso pai espiritual. E aí, no meio da palavra, até na mensagem das ofertas, poderia aqui comparar o posicionamento do Senhor com a igreja e conosco também, como filhos, pela entrega, por fazer algo que não é obrigado a fazer por nós, mas pelo amor a gente vê que o Senhor sempre se entrega pela igreja. Então eu acho que em nome da igreja, em nome dos filhos, né, espirituais, primeiro de tudo eu queria pedir perdão como igreja por qualquer sentimento de deslealdade, de ingratidão, de coisas que às vezes nós fazemos e fere o seu coração, coisas que às vezes a gente não consegue suprir as expectativas que às vezes o Senhor deposita em nós. Eu sei que os olhos do Senhor estão voltados para Jesus, mas às vezes a gente erra, a gente é vacilão, né? Quanto mais eu ainda. E queria agradecer pela sua vida, por toda a entrega, não só pelo Senhor, mas pela família, pela pastora também, né? Os filhos abençoados que vocês têm. Vocês são uma família referência para nós. O Senhor é uma referência, como foi pregado hoje. É uma referência em nossas vidas, nessa comunidade. E nós somos muito, muito gratos a Deus por isso. Eu queria que o Senhor viesse aqui à frente. Hã? Senhor. E também tem uma oferta que a gente queria honrar a vida do Senhor com isso. Eu nem sei mais o que eu chamo aqui, eu estou meio perdido. Aqui tem um bolo e tem uma oferta que os irmãos, que a igreja ofertou na vida do Senhor. Também tem um Pix que caiu lá. Aleluia, glória a Deus. Também dizer para os irmãos, quem ainda quiser ofertar, quiser abençoar a vida do pastor, da família do pastor, ficar à vontade também no decorrer dos dias. Às vezes não deu certo para se programar, tá? Mas fica à vontade para abençoar. Em nome de Jesus é muito bem-vindo, né? Irmãos, fica de pé, vamos. Queria que a igreja
liberasse palavras de bênção sobre a vida do pastor, sobre a casa dele neste momento. Você levantasse sua mão e abrir sua boca mesmo, de verdade. Em nome de Jesus, amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela vida do pastor, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos deu mais do que um pastor, nos deu um pai espiritual. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem depositado na vida dele, Senhor, e que através dele tem derramado em nossas vidas. Ó Pai, primeiramente eu quero te pedir perdão, Senhor, em nome da igreja, Pai. Perdão, Senhor, por todas as vezes que nós fomos ingratos, ó Senhor, fomos desleais, todas as vezes que nós não cumprimos, Senhor, o que deveríamos fazer. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa, Pai, através da Tua misericórdia, nos guia, Senhor, e nos levante, Senhor, como filhos que realmente honram os pais. Em nome de Jesus, que aqui neste lugar, Senhor, possa ser encontrado também o Arão e o Ur, para ser suporte, Pai, nos dias difíceis na vida do pastor, Pai. Em nome de Jesus, que nunca venha faltar o óleo, Senhor, sobre a cabeça dele. Que nunca venha faltar o amor dentro do coração. Que nunca venha faltar a sabedoria do céu, Senhor. Que o Senhor já tem derramado sobre esta casa, sobre a vida do pastor e a sua família. Em nome de Jesus. Sela, Senhor, a casa dele, Pai. Todos os ambientes, ó Pai. Em nome de Jesus, nós nos levantamos nessa noite como igreja e abençoamos a casa do pastor, a vida dele, Pai. Todos os teus projetos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Que assim seja, Senhor, esse novo ciclo, Pai, um ciclo abençoado, Pai. Que o Senhor venha surpreender o coração dele, Pai. Em nome de Jesus, que a expectativa pela Tua presença, Pai, seja ainda maior. A sede, a fome pela Tua palavra seja ainda maior. Em nome de Jesus, nós liberamos uma palavra de dupla honra, Senhor. De dupla unção, Senhor. De porção dobrada, Pai. Em nome de Jesus, que a alegria do Senhor seja realmente, Pai, todos os dias a força do nosso pastor. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Queria só agradecer. Deixa eu pensar o que eu faço. Senta um pouquinho, queridos, por favor. Querido, você que está online, quero te abençoar em nome de Jesus. Que a graça, o amor e a comunhão seja sobre a tua vida. Obrigado até aqui em nome de Jesus. Mas eu queria deixar uma palavra para a igreja local, tá bom? Depois a gente se fala para não ficar gravado aí. Beijo.